Bom dia, vamos começar o tutorial de moldes 2D em Illustrator. Vamos abrir um novo ficheiro em centímetros, de 150 por 150, e vamos pôr aqui experiência. Ok. Aqui, vamos fazer os moldes à escala real. Para fazermos uma linha à escala real, vimos aqui à linha e fazemos um clique. Podemos selecionar aqui o tamanho que queremos da linha e o ângulo. Se eu quiser uma linha horizontal de 10 cm, ponho 10 cm a 0 graus. Ok. E vou ter uma linha de 10 cm em tamanho real. Se eu quiser uma linha vertical de 10 cm, ponho a 90 graus e faço uma linha vertical de 10 cm. Se quisermos uma figura em tamanho real, selecionamos a figura, neste caso um retângulo, clicamos e temos as dimensões do retângulo. Se eu quiser um retângulo de 15 por 10, introduzo as medidas e aparece-me um retângulo. Ok, isto é o básico. Nos moldes 2D, começamos pela construção do molde. Ou seja, vamos criar uma layer que vai ser o traçado ou a construção. Nesta layer é onde nós vamos fazer tudo o que faríamos em papel com a régua e com as canetas, que é a parte suja do trabalho. Então, quando formos a construir, construímos em ponto 1, neste caso vou construir um pouco mais grosso para ser mais visível, mas construímos em ponto 1 e num tom de cinzento. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma forma. Suponhamos que a junção de um retângulo e de uma bola. Vamos fazer o retângulo. Pode ser 30 por 40. E o círculo. Aqui no círculo, se carregarmos em Shift, vamos ter um círculo igual. Não nos vai sair uma elipse. E se carregarmos em Alt Shift, temos um círculo concêntrico. Pronto. O que vamos fazer agora é pegar aqui, sobrepor os dois. E vamos querer unir os dois. Isto vai ser o nosso traçado. Agora vamos fazer uma nova layer que se chama silhueta, que vai ser a limpeza do nosso traçado. O que nós vamos fazer é copiamos, Ctrl C, e na layer da silhueta vamos colar no mesmo sítio, Ctrl Shift V. Não parece, mas está colado no mesmo sítio. E mudamos a cor para preto. O que vamos fazer agora é, nós queremos a forma do contorno, que vai ser o nosso molde. A parte de dentro não nos vai interessar. Vamos remover a parte de dentro. Selecionamos o círculo, tecla C para cortar, corta de um lado e do outro e apagam. Aqui podem ver a diferença de cor entre o traçado e já o início da silhueta. Agora, o mesmo com o retângulo, tecla C, cortam nos pontos de união e apagam. Bom, temos isto, é o nosso molde. O que vamos fazer agora, que é um passo muito importante, é unir os pontos. Com a tecla branca, com o rato branco, selecionamos estes dois pontos e fazemos Join.
unir. Se os pontos não estiverem exatamente um sobre o outro, nós selecionamos, average, both, ok, e assim eles vão se deslocar os dois de maneira a ficarem um sobre o outro. Contudo, ainda não estão unidos, precisamos de unir na mesma. Ok? Join. Neste momento, isto deixou de ser duas figuras para ser apenas uma, unida por estes dois pontos. E esta é a nossa silhueta. Terceiro passo, que é a finalização, vamos industrializar, ou seja, vamos acrescentar-lhe o valor de costura. Criamos uma nova layer, chamada industrialização, e vamos novamente copiar, Ctrl C, mas desta vez não colamos no mesmo sítio e sim ao lado, Ctrl V. E temos aqui a nossa figura pronta para industrializar. Para o fazermos, está bloqueado, bloqueamos as outras layers, que é para não haver problema, até as podemos tirar daqui. Para fazermos a industrialização de um molde, começamos por selecionar o molde e vimos a Window, Actions, e temos as Actions aqui. O que nós vamos fazer é, vamos gravar uma ação e atribuí-la a uma tecla do nosso teclado, neste caso uma das teclas Fs da fila superior, e temos que ter em atenção neste passo porque tudo o que nós fizermos vai ser gravado como uma ação. Ou seja, se nós pusermos o valor de costura, mas depois decidirmos mudar a cor da costura, do molde, vai ficar guardado nessa ação. Portanto, é importante que se tenha atenção quando formos a gravar. O que vamos fazer é Create New Action e vamos descrever a ação. Pronto, vamos industrializar a peça a 1,5 cm e o nosso atalho vai ser a tecla F5. Escrevemos isto só para referência, para sabermos o que vamos fazer. Aqui escolhemos a Function Key, que vai ser a nossa tecla. Vai ser o F5. Se o F5 já estiver ocupado, podemos escolher Shift ou Ctrl F5, mas neste caso não é necessário. E pomos Record. A partir daqui é quando temos que ter atenção. E os passos apenas que nós podemos fazer é selecionar a imagem, Object, Path, Offset Path. Aqui inserimos 1,5 e isto vai industrializar pelo lado de fora. Ou seja, acrescentar 1,5 cm pelo lado de fora. Temos que ter em conta na construção do molde que há moldes que são industrializados por fora e há moldes que são industrializados por dentro. Se for industrializado por dentro, apenas necessitamos de pôr menos 1,5. E nesse caso vai ser industrializado por dentro. No nosso caso vamos industrializar por fora. Ok. Está feita a ação. Está gravado. Vimos aqui a Stop Recording. E neste momento temos um atalho na tecla F5 para industrializar todas as peças que quisermos a 1,5 cm. Podemos fechar. Agora, se quisermos fazer, e temos aqui o molde pronto, se quisermos fazer a industrialização de outra figura, vimos aqui, carregamos em, temos a figura selecionada, carregamos em F5 e a figura é automaticamente industrializada. Tendo em conta que há várias medidas de industrialização,
Podemos fazer vários atalhos para cada medida de industrialização, para que depois seja mais fácil a construção do molde. Para finalizar, temos aqui ambos os passos e o que vamos fazer é dispô-los na folha de maneira a que estejam por ordem de construção, ou no caso de uma apresentação, juntamos o traçado e a silhueta numa folha e a industrialização noutra, e vamos em cada um deles identificar com o nome a escola, o molde a que nos estamos a referir e o tipo de molde que estamos, ou seja, se é traçado, silhueta, se é silhueta ou se é industrialização. Neste caso fazemos nome, Faculdade de Arquitetura, aqui ponho experiência, mas vamos pôr o nome do look e a peça a que se aplica. Experiência, podemos pôr, por exemplo, Porcini, o look Porcini. E qual é a peça a que se aplica? Que há de ser camisa ou algo do género. Traçado. Temos a letra. E o que vamos fazer é, vamos indicar cada uma destas peças com uma etiqueta assim. Fazemos copiar na silhueta, colamos. E aqui em traçado, vamos alterar para silhueta. E na industrialização, vamos fazer a mesma coisa. Industrializado. É importante que as peças tenham sinaladas o seu fio direito. Portanto, vamos aqui, carregam em Shift para fazer uma linha reta, se for esse o caso. Ok. E vamos fazer o fio. Temos aqui o fio. Pomos um triângulozinho aqui algures. Fechar. E escrevemos fio.
Ok. Vamos aumentar. Pomos aqui. Atenção para fazerem tudo na mesma layer, ou seja, traçado, tudo o que é do traçado na layer do traçado e por aí adiante, que é para depois não correrem o risco de esconderem uma layer e ficarem coisas de fora. Pronto, e é basicamente isto. Alguma dúvida que tenham, é só escreverem ou mandarem uma mensagem que eu esclareço o que conseguir.